Então, pessoal, vamos começar agora a nossa aula de matemática, né? E hoje nós vamos ver aqui a fórmula de Bhaskara. Então, vamos observar aqui, ó. Na fórmula, x que é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ela é chamada de fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau, na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é considerada uma equação completa, porque tem o coeficiente a, o b e o c. A expressão b ao quadrado menos 4ac, que é um número real, é atualmente representada por uma letra grega, que é esse símbolozinho aqui, que nós chamamos de delta, né? E ele é chamado de discriminante da equação. Então, a fórmula resolutiva, ela pode ser escrita assim: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Esse delta, quem é? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, tanto faz eu colocar aqui dentro b ao quadrado menos 4ac, como eu colocar delta. Delta é a letra grega, que é chamada de discriminante da equação. Tudo isso sobre 2a. A fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara em homenagem ao grande matemático hindu. A existência ou não de raízes reais, bem como o fato de elas serem duas iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o delta for maior ou igual a zero, ou seja, você resolveu lá, encontrou o valor de delta, aí esse valor que você encontrou, se for um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, ou se esse valor for um zero, nós dizemos que essa equação ela tem raízes reais. Se delta for maior ou igual a zero, a equação tem raízes reais. Ou seja, quando o delta for maior que zero, ou seja, quando for um número positivo, então essa equação terá duas raízes diferentes. Ou seja, você vai encontrar dois números diferentes quando você for procurar lá as raízes. Agora, se o delta for igual a zero, ela vai ter duas raízes iguais. Ou seja, tanto para x' quanto para x duas linhas, o valor vai ser o mesmo. Agora, quando esse delta for um número menor que zero, ou seja, qualquer número negativo, então essa equação ela não tem raízes reais. Ou seja, você resolveu tudo e encontrou um valor negativo. Então, ali você já vai identificar que essa equação não tem raízes reais. Então, parou ali, certo? E agora aqui 3 exemplos para mostrar cada uma dessas situações. Então, aqui eu tenho a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa equação é destacar os coeficientes dessa equação. Então, o coeficiente a, o b e o c. O meu coeficiente a é 1, porque quando tem só x ao quadrado, mas eu sei que aqui tem 1. Meu coeficiente b é o que está acompanhado de x, que no caso aqui é o 2. E o coeficiente c é o termo independente, que no caso é o número que não vem acompanhado de x ou de uma outra incógnita, que no caso aqui é o menos 8. Então, destacando os coeficientes da equação, agora eu vou resolver o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, agora eu vou só substituindo aqui. Delta é igual, qual é o valor de b? Aqui nessa equação é 2, então como é b ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 8. Como é um número positivo, negativo, eu vou colocar dentro do parênteses. Então, aqui delta é igual. Resolvo aqui a potência, 2 ao quadrado é igual a 4. Aqui eu vou fazer essa multiplicação aqui e fazer o jogo de sinal. Como aqui tem menos, aqui é mais, aqui é menos, então menos
com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Agora eu faço só somar. Delta é igual 4 mais 32 é igual a 36. Então, eu encontrei aqui o valor de delta. O valor de delta foi 36, é um número positivo, ou seja, é um número maior que zero. Então, nesse caso, eu sei que aqui a equação vai ter duas raízes diferentes. Então, agora nós vamos procurar as raízes. Para encontrar a raiz, eu vou dizer que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, que é essa formulazinha aqui. Então, agora aqui eu vou substituir. Menos, que é o menos da fórmula. Qual é o valor de b? 2, né? Então, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Qual foi o valor encontrado para delta? 36. Então, raiz de 36. Tudo isso sobre 2a. Qual é o valor de a? 1. Então, 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar menos 2, mais ou menos, a raiz de 36 é 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu encontrei isso aqui. Partindo daqui, eu vou encontrar o meu x' e o meu x duas linhas. Ou seja, as duas raízes, que vai dar dois números diferentes. Então, aqui, como aqui é mais ou menos, então primeiro eu vou fazer com o mais, depois eu vou fazer com o menos. Então, aqui vai ficar no x' menos 2 mais 6 sobre 2. Menos 2 mais 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Como o maior é positivo, então 6 menos 2 vai dar 4. Aí, dividido por 2, que é igual a 2. Então, o meu x' é o número 2. Agora, vamos para o x duas linhas. Menos 2, como eu já fiz com o mais, agora eu vou fazer com o menos. Menos 6 dividido por 2. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, como tudo é negativo, então vai ficar negativo. Menos 2 com menos 6 é igual a menos 8. Dividido por 2, menos com mais dá menos, ou dividido por 2, 4. Então, o meu outro resultado é menos 4. Agora, o meu conjunto de solução, que são as minhas duas raízes. Então, primeiro eu vou colocar o número negativo, que é menor que o positivo, né? Então, menos 4 e 2 é o meu conjunto de solução. Ou seja, eu encontrei aqui as duas raízes dessa minha equação. O delta foi maior que zero, ou seja, foi um número positivo, então ele teve duas raízes, dois números diferentes. Agora para o segundo exemplo. Então, o primeiro passo é destacar os coeficientes. O meu coeficiente A é 1, meu coeficiente B, que é o que acompanha de x, menos 14, e o C é 49. Agora, vamos encontrar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Qual é o valor de b nessa equação? Menos 14. Então, menos 14 ao quadrado, já que é b ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 49. Então, delta é igual. Menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14, que se você fizer a continha vai dar 196. Positivo, porque base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos com mais dá menos, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 49 também dá 196. Então, delta é igual. 196 menos 196 é zero. Quando delta for igual a zero, diz que a equação ela tem duas raízes reais iguais. Então, isso quer dizer que o meu x' vai ser igual ao meu x duas linhas, que vai ser igual a menos b sobre 2a. É essa forma para se resolver. Por quê? Porque se eu for botar mais ou menos raiz de delta, delta é igual a zero. Então, aqui vai ficar menos b sobre 2a. Então, aqui vai ficar menos, qual é o valor de b? Menos 14, coloca entre parênteses, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Aqui é só fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 14, que o mais não precisa colocar. 2 vezes 1, 2. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, o meu conjunto de solução será o 7. Porque as duas raízes, tanto x' é igual a 7, como x duas linhas é igual a 7. Certo? No terceiro exemplo, nós temos aqui outra equação. Então, vamos fazer o mesmo processo. Coeficiente A igual a 1. O B é igual a menos 5, porque o sinal sempre acompanha o número. Quando ele é positivo, não precisa colocar, mas quando é negativo, tem que colocar. C, que é o termo independente, que é 8.
Agora, vamos encontrar o valor de delta. Sempre colocar a fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual. Qual o valor de b nessa equação? Menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 8. Então, delta é igual. Menos 5 ao quadrado é o mesmo que menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, é 25. Menos com mais dá menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, agora eu tenho aqui, ó, 32 negativo, 25 positivo, o negativo maior que o positivo. Então, 32 menos 25 vai dar 7. Como o número maior é negativo, então aqui vai ficar menos 7. Então, aqui, o que aconteceu? Meu delta foi um número negativo, ou seja, meu delta foi menor que zero. Quando é nesse caso, quando o delta der um número negativo, a equação não tem raízes reais. Então, aqui vocês viram as três formas, né? Os três... quando o delta foi positivo, que ele teve duas raízes reais e diferentes. Quando o delta foi igual a zero, que ele teve duas raízes reais e iguais. E quando o delta foi negativo, ou seja, menor que zero, que não tem raízes reais. E por aqui termina a nossa aula.